A porção dessa manhã é a 17ª porção da Torá. Itro é o nome de Jetro, que significa abundância. Está lá no capítulo 18 de Êxodo, Anderson já iniciou. Interessante que essa paraxá recebe o nome de Jetro, né? E dentro dessa porção você vê aqui que vai haver a teofania do Sinai, quando Adonai vai conceder aqui uma aliança escrita para os Benei Israel, para os filhos de Israel, estabelecendo Israel aqui como uma nação sacerdotal, dando princípios para ela, para que ela possa cumprir com tudo aquilo ao qual o Eterno tem dado à nação de Israel. Jetro é um príncipe de Midian. Ele é descendente de Abraão. E você vai ver que ele vai ouvir um relato sobre a manifestação do Eterno ali no Egito, e ele vai se levantar. Ele é descendente de Abraão com Quetura. Vai lá em Êxodo, capítulo 25. Vai um pouco à frente aí para você ver de quem nós estamos falando. Príncipe de Midian. Ele é descendente de Abraão, porém, ele está à parte das promessas estabelecidas para a descendência de Abraão. Ele é descendente de Abraão, mas ele está à parte das bênçãos ou da promessa de herança espirituais ali estabelecida aqui em Êxodo, capítulo 25, para os filhos que não são filhos de Sara. Aqui em 25, Êxodo 25, olha aí, ó. Então disse o Eterno a Moisés, fala aos 25, verso 1. Êxodo 25, verso 1. Então disse o Eterno a Moisés, fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Eu acho que eu estou lendo errado, não estou? Não é Êxodo 25, não? Eu botei isso, será que é? Que vai falar sobre a descendência de Jetro. Ele é filho de Abraão com Quetura. Não estou achando, irmãos. Acho que eu botei errado aqui. Enfim, depois eu acho e a gente vai ler juntos. Ele é filho de Abraão com Quetura, mas ele está à parte, porque ali no capítulo diz assim, que a aliança é feita com Isaac e não com Jetro. O interessante é que dessa porção, Jetro vai ouvir acerca dos eventos ocorridos aqui no Egito, lá no Egito. E ele se levanta, porque ele precisa entender e compreender o que ocorreu no Egito. Ele só ouve, ele ouve da notícia. E ele precisa saber da fonte verdadeira, de quem verdadeiramente vem a fonte real da notícia, onde que ele vai se assegurar nisso. Ele vai Ele vai ao encontro de Moisés. Nós vamos ver isso na porção de Êxodo capítulo 18. Eterno, no nome de Yeshua, nós queremos dar glórias ao teu nome, exaltar a tua presença no meio de nós, ó Pai, porque tu és um Elohim de verdade, um Elohim forte e poderoso, ao qual nós nos encontramos nessa manhã diante de ti. Seja o Senhor conosco nessa manhã, dando ao Pai a inteireza da tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, para que nós possamos andar em linha com os nossos pais, ó Pai, que nós entendemos e compreendemos, ó Pai, que neste momento muitos estão, ó Pai, tanto longe quanto de perto, estão estudando a porção dessa manhã. Esse faz uma unidade com o corpo do Mashiach, para que nós possamos ser um na tua presença. Em nome de Yeshua, o Messias, é que nós glorificamos o teu nome. Amém. Pois é, ali em capítulo 18 de Êxodo, onde começa a porção, você vai ver aqui que Jetro vai até o encontro de Moisés. O que me chamou a atenção nessa porção é que ele vai ouvir o relato de Moisés e ele vai se alegrar diante de Moisés. Êxodo 18, amada. É onde começa a porção. Êxodo 18. Você vai ver que ele vai se alegrar aqui com as notícias que vêm de Israel. Isso acontece comigo e com você. Porém, vai haver uma exigência nessa porção, que você, além de se alegrar, você tem que temer e tremer, e você tem que ficar firme nas alianças das notícias ao qual você vai receber de Israel. Ao ouvir o relato, é despertar nele um sentimento de regozijo. Vai lá para você ver. Êxodo capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 7. Para você ver o relato de Jetro. Diz assim, o verso 7 do capítulo 18 em diante.
Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, e se inclinou, e o beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Contou Moisés ao seu sogro todas as coisas que o Eterno tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Eterno os livrara. Então ele vai contar desde a saída do Egito e todo aquele confronto ali com Abimeleque. Então, com Amaleque. Então ele vai ouvir disso, e olha o verso 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Eterno tinha feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios, e disse, Baruch Hashem, ele fala, bendito seja o Eterno, que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Olha a declaração de Jetro. Agora sei que o Eterno é maior do que todos os deuses. Ele vem de uma terra de muitos deuses. Ele vai identificar agora que Elohim é superior a todos os deuses. Pois fez isso aos que trataram a Israel com arrogância. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Elohim. E veio a Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Elohim. Segundo os exegetas e também o Midrash ensina, que essa ação de ele ir lá e fazer um sacrifício de oferta, um holocausto e sacrifício de oferta ao Eterno, ele aprendeu como? Porque ele vem de uma descendência de Abraão. Israel reconhece e aceita o sacrifício pacífico aqui de Jetro. Então, porém, é interessante que no verso 9, quando ele diz ali que há um regozijo e uma alegria, esse sentimento aqui prefigura em mim e em você também o desejo de ser participante da vida dos servos de Adonai. Você ouve um relato desse, de que como Israel foi livre das mãos dos egípcios, e como o Eterno operou ali no deserto para com eles, você ouve isso e se alegra o seu coração, e você sente esse desejo de ser participante, Gleice, dessa teofania ali no Sinai, dessa teofania ali no deserto no Egito. Esse é um desejo que vem em mim e vem em você. E veio sobre Jetro aqui no capítulo 18. E aqui os comentaristas dizem que prefigura esse desejo que há em mim e em você, de ser mesmo participante dos mesmos benefícios que o Eterno, das mesmas alianças, como nos ensina Paulo. E ele esse benefício, irmãos, ele vai disponibilizar, segundo a tua palavra, para todos aqueles que fazem uma adesão ao Elohim de Israel, ao verdadeiro, ao único, ao errado de Israel, ao eterno. Em outra versão diz assim, Itro exulta de todo o bem que Adonai fizera a Israel, que ele socorrera contra a mão do Egito. A expressão aqui, no original, exultar, ela está expressa pelo termo radá, que significa alegrar-se mesmo, e descreve um brado alegre de júbilo. Mas esse alegre de júbilo é porque houve salvação. A alegria aqui, nesse termo, nessa expressão de Jetro, alegrou-se, ele exultou-se. A expressão em hebraico significa que ele se exultou porque Elohim se levantou para salvar. É a mesma alegria que você recebe quando você é ensinado sobre o Mashiach e Yeshua. Você não se alegrou quando você foi apresentado ao Mashiach? É a mesma coisa, é o mesmo sentimento. Por quê? Porque traz sobre você uma proposta de salvação. Então é por isso que Jetro vai se alegrar, mas essa alegria precisa ser permanente. Mesmo diante de todas as nossas dificuldades, mesmo diante de todos os nossos apertos, essa alegria ela precisa permanecer. Isso não quer dizer que eu preciso ficar com um sorriso 24 horas na cara. Não, as aflições virão, as angústias virão, mas eu preciso ter a certeza que há no meu coração a alegria da salvação. Eu acho que o salmista canta isso, né? No Salmo 51, se eu não me engano. Eterno, dá-me a alegria da minha salvação. É o desejo dele, para permanecer diante dele. Vai lá no profeta Jeremias para você ver uma coisa. O profeta Jeremias, ali no capítulo 31, ele vai falar de uma aliança. E essa aliança, o
para o futuro. Ele diz assim, no capítulo 31, verso 20, diz que o Eterno em que farei uma aliança nova com a casa de Israel. Há uma esperança ali para com a casa de Israel. Mas eu quero que você vá no verso 10, por favor. Jeremias 31, verso 10, por favor. Capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, no verso 10 em diante, ele vai falar assim: ouvi a palavra do Eterno, ó nações. Por que ele começa a falar assim? Porque quando Israel é estabelecido como uma nação sacerdotal aqui no capítulo 19, ela tem por obrigação levar a palavra de salvação para todas as nações. Os profetas, eles já são embutidos nisso, e ele começa assim ao verso 10. Ouvi a palavra do Eterno, ó nações, anunciai às ilhas de longe, aquele que espalhou a Israel congregará e o guardará como um pastor do seu rebanho. Ele está falando de uma proteção ou uma habitação segura. Ao verso 11, pois o Eterno resgatou a Jacó e o livrou das mãos dos que eram mais fortes do que ele. Eles virão e exultarão nos altos de Sião, ó alegria, pela salvação. O profeta canta isso, olha o verso 12. Ficarão radiantes pelos bens do Eterno, pelo trigo, pelo vinho novo, pelo azeite, pelos cordeiros e pelos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. É aquilo que eu falei. As angústias virão. A tristeza virá, mas você precisa permanecer, que mesmo diante de uma aflição, há em você uma aliança de salvação com o Elohim de Israel. Então até o verso 12 só, não vou até o verso 14, diz assim, então as virgens se alegrarão na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e transformarei a sua tristeza em regozijo. Saciarei de gordura as almas dos sacerdotes, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Eterno. Agora vai lá no verso 31 para você ver. Há uma promessa aqui para os nossos tempos, para um tempo messiânico. Ele diz assim, vem dia, diz o Eterno, que farei uma aliança nova. Ele está falando o quê? Ora, essa aliança, essa manifestação, essa teofania de Sinai, ela vai ser reforçada, ela não vai ser alterada. Ela vai ser ratificada, ela vai ser confirmada por Yeshua, o Messias. Ele diz assim, vem dia, diz o Eterno, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele vai unir as duas casas. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei da mão para os tirar com a terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os desposado, diz o Eterno. Você vai ver que há um princípio estabelecido aqui, de uma alegria, de uma exultação de alegria, que você e eu precisamos permanecer. Jetro recebe o nome dessa porção, porque ele vai dar uma instrução de um corpo jurídico ali no Bene Israel, ao qual, através desse corpo jurídico, a Torá vai ser aplicada. Porque eu poderia dizer, por que não chamar essa porção do nome da Torá, já que ali é manifestada ali as 10 palavras ali da Torá? Mas não, Jetro, ele vai dar um conselho em que vai formar um corpo jurídico onde a Torá vai ser estabelecida. Mas ali Jetro faz uma orientação a Moisés. Ele diz assim, coloque no meio deles aqueles que vão julgar homens corretos, homens que temem ao Eterno. É aqui que o profeta Jeremias fala aqui que eles invalidaram a minha aliança, porque a coisa mais difícil hoje de se encontrar é um homem que teme a Adonai. O corpo jurídico aqui estabelecido em Êxodo capítulo 19 vai sofrer um abalo hoje em meu dia e nos seus dias, porque há uma deficiência de encontrar homens capazes e tementes a Elohim. Por isso que é importante você entender que, quando eu recebo notícia de Israel, quando você recebe uma notícia de salvação, você se exulta, você se alegra, mas você precisa permanecer nessa alegria. Portanto, para Jetro, eu coloquei aqui, o midianita, tanto para ele quanto para nós, que nos alegramos ao ouvirmos em saber das maravilhas que o Eterno faz, mas porém isso não basta, a exigência é o exercício de permanecer. Eu botei aqui como exercício da fé, como? Através do temor ou tremor.
e um compromisso com Adonai. Você vai ver aqui no capítulo 19 de Êxodo, você vai ver que a nação de Israel vai assumir um compromisso com o Eterno, de permanecer na tua presença. Esta é uma exigência tanto para os estrangeiros, quanto para o natural, aquele que nasceu na terra de Israel. Você vai observar que Jetro, um príncipe de Midian, como já disse, vai ouvir e se levantar. As notícias aqui, segundo os comentaristas, o Midrash diz que Jetro se levanta porque as notícias, quando chegaram, abalou a nação midianita, abalou as nações foram tremidas, segundo eles. Houve uma movimentação, as nações foram sacudidas pelo anúncio da salvação de Elohim ali na terra do Egito. As notícias vão abalar, vai movimentar, vai sacudir a vida de Jetro, um príncipe de Midian. E então, vai causar nele um temor, ou um tremor. O termo no hebraico para tremor ou temor é yaré. Yaré significa ter medo ou reverenciar. O termo aqui vai dar duas opções para mim e para você. Ou eu vou ter medo e vou fugir, ou eu vou temer e reverenciar Adonai. Há duas possibilidades aqui que eu tenho no termo em hebraico, que você e eu possamos exercer. Ou você vai temer, vai se esconder dentro de casa, debaixo da sua cama de medo, ou você vai reverenciar a Adonai. Ontem eu estava com uma irmã aqui da congregação e ela recebeu uma mensagem de voz pelo celular de um judeu lá em Israel, lá em São Paulo. Ele queria saber algumas notícias e a irmã falou assim, olha, eu não consigo te dar notícia porque Vitória tem passado por grandes aflições nesses dias. Aí ele falou assim, é verdade, pediu perdão, ele falou assim, mas uma coisa que me chamou a atenção, ele falou assim, mas Hashem, ele falou no comando na voz lá, mas Hashem proporciona essas coisas para que ele possa agir e o nome dele seja glorificado. Então ele falou bem assim, Hashem vai se expor os corações dos homens para que o nome dele seja estabelecido. Não foi exatamente essas palavras, mas foi essa mensagem que ele mandou. Por quê? Porque há no temor, no tremor, duas possibilidades para mim e para você. Ou ter medo ou reverenciar, ou temer ou reverenciar. Há essas duas possibilidades. Quando eu estava aqui vendo o serviço, eu lembrei que, se eu não me engano, que eu sou muito bom de endereço lá em Levítico, capítulo 23, se eu não me engano, ali uma observação dos princípios da obediência. Ali tem um temor que Adonai vai colocar no seu coração, se eu não temer com reverência. Vamos lá para você ver isso. Levítico, lá na Torá. Deixa eu ver se é no capítulo 23. Não é, não. É Levítico... Peraí que eu vou achar. Eu lembrei aqui, quando eu estava aqui, o Anderson estava fazendo o serviço, eu falei, esse é um princípio... no 26, irmãos. Levítico 26. Está aqui, olha. Ele diz aqui está falando sobre os fundamentos da disciplina. Como é que Adonai vai aplicar a sua disciplina ao homem? Aqui no capítulo 26 da Torá de Levítico, diz assim, olha, no verso 14 e 15, só que eu vou ler para você, porque o Eterno me fez lembrar essa manhã. Mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, ao qual ele vai entregar ali no capítulo 20 de Êxodo, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, o corpo jurídico, está vendo? Não cumprindo todos os meus mandamentos, e assim violares a minha aliança, então eu vos farei isto, porei sobre vós o terror. Esse é o pânico, esse é o medo que você tem a escolha de fazer. Ou eu temo, ou eu reverencio. Esse temor aqui que eu estou falando, não é que é para que você vá para frente do perigo e fica lá, eu não temo. Não é isso não, há um princípio também de que você tem que se preservar diante do Eterno. Você não vai enfrentar o inimigo de corpo aberto, mas você tem que entender que o temor ao qual as nações vivem não é o mesmo temor que você precisa viver, você precisa reverenciar. Ele põe um princípio de loucura aqui no homem, sobre vós, o terror, a tísica e a febre, que consome os olhos e esgotam que a vida.
Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Ele diz aqui que isso é um estabelecimento do princípio de disciplina do Eterno. O medo aqui, ele tem que ser mudado para mim e para você. O temor aqui, esse verbo, vai permear toda a porção aqui da Torá, de Jetro. Porque os filhos de Israel precisam confiar em Elohim. Então ele vai permanecer ali no meio deles esse temor. O medo de Faraó vai se transformar em tremor, em reverência por Adonai. É essa transfiguração que o Eterno vai exigir ali de Israel, dos filhos de Israel, e ele exige de mim e de você. O medo que eu tenho de Faraó vai se transformar em reverência a Adonai. Muda o sentimento, entendeu? Muda. Se você depois quiser lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 5, eu anotei aqui, que ele diz assim: eu ficava entre Adonai e entre vós, naquele tempo, para vos relatar a palavra de Adonai. Sim, vós estremecestes em face do fogo, e não subsiste a montanha. Ele está falando do momento ao qual Israel está diante do Sinai, quando a movimentação, a teofania ali do Sinai, estabelecendo ali no Monte Sinai, o Eterno vai estremecer, ele vai fazer estremecer o povo diante da montanha. E é por isso que eu estou falando que ele vai permear toda a porção e a paraxá, esse tremor, esse temor. Outra palavra que é interessante, que aqui é estremecer. Eu li aqui para você, Deuteronômio capítulo 5, verso 5. Ele diz assim: sim, vós estremeceste ante a minha face, diz o Eterno. Estremecer é outro verbo, é outro termo, que é harad, que significa sacudir. É o mesmo sentimento que Jetro teve quando ele estava em Midian e ouviu sobre os benefícios que Adonai fez com Israel. E significa sacudir. O termo aqui expressa uma movimentação provocada por júbilo, olha que interessante, ou por medo. As duas opções novamente. O termo aqui, segundo os nossos pais, ele é uma movimentação provocada por júbilo ou por medo. Ou você vai temer ou você vai reverenciar. É o medo, é o pavor diante de uma situação excepcional. Diante de uma circunstância excepcional. A teofania ali no Sinai é uma circunstância excepcional. A movimentação ali no Egito foi excepcional. Está fora dos padrões de vida que nós vivemos. Acontece algo excepcional. Vem sobre você o temor. Ou você teme de medo, de pavor, ou você se reverencia diante de Adonai e aceita esse tremor que vai fazer mover as suas entranhas. Então, essa movimentação, segundo os rabis, ela é comparada a uma movimentação migratória. É isso a palavra, que os pássaros fazem. Não é assim que os pássaros fazem? Quando está inverno eles vão para um lugar, quando está verão eles vão para outro, e assim eles vão fazendo a sua movimentação migratória. Os rabis ensinam que essa movimentação, eles buscam o quê? Uma segurança em Adonai, de sobrevivência da sua espécie. Assim é a mesma coisa com o homem. Essa movimentação provocada por Adonai, quando ele vai abalar a mim e a você, para que eu aguce os meus ouvidos, e vai gerar em mim ou um medo, um terror, ou uma reverência, essa movimentação é para que eu possa buscar uma habitação em um lugar seguro. Irmãos, não tem outro lugar seguro a não ser sobre as asas de Adonai. Não há outro lugar seguro a não ser confiar nele. Você e eu não podemos confiar no braço forte do homem. Né? Quando você está ali na rua, andando, aí passa aquele carro cheio dos caras dos exércitos, né? Aí você se acha seguro. Não é essa segurança que você tem que tremer e temer, mas na segurança que você serve a Adonai. O profeta Oséias, vai lá comigo, que eu anotei aqui, no capítulo 11 do profeta Oséias. Ele fala uma coisa interessante demais sobre essa questão. Essa questão desse movimento migratório. Oséias fica depois de Daniel, tá, irmãos? Aqui, ó, capítulo 11, por favor. Nós vamos ler só verso 10 e verso 11. Você vai ver que a minha e a sua possibilidade é buscar segurança. Mas eu não posso buscar segurança no medo, através da segurança humana.
o medo, o terror que eu sinto, eu vou só sentir seguro quando eu ver um homem fardado me protegendo. Mas a reverência a Adonai, eu vou sentir segurança nele. Aqui em Oséias capítulo 11, vai lá no verso 10 para você ver. Ele diz assim, olha, eu acho que o verso 11 está bom, né? Verso 10 e 11 só. Andarão após o Eterno, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos, tremendo, tá vendo? Ó, o tremor aí, de reverência, virão do ocidente. Tremendo virão, como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Síria. Falo-eis habitar em suas casas, diz o Eterno. Olha a segurança que você deseja e que eu desejo está em Adonai. Então, por isso que o Eterno vai falar, olha, esse temor ali vai permear ali a nação de Israel, ali, permeia a minha vida e a sua vida, porque eu tenho que saber que o temor, o medo ao qual eu saí do Egito, eu agora transformo isso em reverência a Adonai. Por quê? Porque os que buscam segurança necessitam isso. Essa semana o Eterno pediu para mim orar Abacuque. Vai lá para você ver uma coisa interessante. Eu não sabia, depois que eu comecei a ler, a estudar e a entender essa movimentação, Abacuque capítulo 3, é só virar um pouco aí a página da sua Bíblia. Você vai ver aqui que aqui ele vai falar de um tremor, eles tremem diante da minha presença. Ele fala ali no Abacuque, a oração do profeta. Nós vamos ler só o verso 13 em diante para você ver uma coisa. Ele fala assim, ó, tu sais, ele está falando, ele está orando para o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele fala assim no verso 13, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Tu feres o chefe da terra da impiedade, despindo da cabeça aos pés. Ele está falando que o chefe, aquele que vem trazer a impiedade, vai ser exposto para mim e para você, para que você possa temer somente a Elohim. Ele diz assim, ó, verso 14, traspassa a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças, quando avançam como uma tempestade para nos atacar. É assim que o chefe e os seus guerreiros vêm, o chefe da impiedade. Eles vêm orgulhosos, diz o profeta, como se tivessem para devorar o pobre e as ocultas. Tu com os teus cavalos marchas pelo mar, agitando as grandes águas. Está vendo a movimentação que Adonai vai fazer? Ouvindo eu, o meu ventre se comove. Está vendo? Olha o ventre começando a se mover. A sua voz treme os meus lábios. Entre na podridão dos meus ossos, e as minhas pernas estremecem. Contudo, esperarei pacientemente o dia da angústia que virá contra o povo que nos invade. Ainda que a figueira não floresça, haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Eterno. Ainda que a angústia sobrevenha à minha vida, ainda que a enfermidade se apodere de mim, ainda que a tristeza me abate, eu hei de confiar em Adonai. Ainda, o profeta fala assim, ó, mesmo que eu não tenha os instrumentos para fazer um sacrifício a Adonai, uma libação de vinho, um sacrifício de animais, como aqui ele vem falando, né? Mesmo que não haja gado para que eu venha agradecer em ti. Ele diz assim, ó, verso 18, todavia eu me alegrarei. Olha a exultação aí no Eterno, exultarei no Elohim da minha salvação. O Eterno é minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre lugares altos, sobre lugares acima do qual eu estou acostumado a andar. É a promessa de Adonai para aqueles que vão permanecer diante deles. É isso, é a promessa para os Bnei Israel e para mim e para você. E que o profeta canta aqui. Harad, estremecer, irmãos, cairá sobre os filhos de Israel no recebimento da Torá. Vai lá. Por favor, volta lá na porção. Êxodo capítulo 20, por favor. Está dentro da porção Jetro. Você vai ver que Harad, o estremecer, está aqui dentro da porção. No capítulo 20. Você vai ver no final da porção, no verso 20. Olha que interessante é isso aqui.
para mim e para você. Ele vai dar as duas faces do tremor. Olha só que interessante aqui, ó. Capítulo 20, verso 20. Depois das 10 palavras, ele fala o seguinte, ó. Respondeu Moisés ao povo: não temais, não tenha medo. Elohim veio para vós, para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Ele está falando assim, olha, para de ter medo e confiar no homem, e transforme esse medo em reverência a mim, em outras palavras. Olha o que diz em outra versão. Moshe diz ao povo: não estremeçais. Sim, é para vos pôr à prova que Elohim veio, e para que o seu estremecimento seja em vossas faces, a fim de que não vos cometeis nenhuma loucura, para que você não venha cometer nenhuma falta. Você quer estremecer? Estremece diante da face de Adonai, é isso que ele está falando, e não diante do temor do homem. Qual é o objetivo disso aqui, irmão? O objetivo é que você venha assumir um compromisso com o Eterno, com adesão, no exercício de confiança total em Adonai. Por isso que eu falei, que isso não é um comentário meu não, os rabis também confirmam isso, que hoje em dia há uma escassez de buscar homens tementes a Elohim. Há uma escassez, por quê? Por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 17, ele é bem enfático. Maldito é o homem que confia no homem, por causa dessa transgressão. O salmista, no Salmo 56, verso 4, ele diz assim, ele canta, ele fala bem assim: ó Altíssimo, quando temo, confio em ti. Em outras versões diz assim, quando eu temer, hei de confiar. Não é isso? Quando eu temer, eu hei de confiar, diz o salmista. Se você depois quiser confirmar. Em outra versão diz assim: no dia em que eu estremeço, olha só que coisa linda, Midian. O dia que eu estremeço diante do Eterno, abandono-me em ti. Eu entrego a minha vida a ti. É o princípio que eu falei de uma confiança a um Elohim que vai te levar à salvação. Por isso que eu não posso confiar no homem inglês. Por isso que eu não posso confiar no braço forte do homem. Por isso que o exército do Brasil inteiro possa vir para a vitória. Eu não posso confiar neles. Eu tenho que me regozijar no princípio de que Elohim é aquele que vai garantir a minha salvação, a minha segurança. Moisés, em nossos dias, irmãos, teria uma grande dificuldade para pôr em prática o conselho de Jetro. Ele ia ter uma dificuldade tremenda para formar um corpo jurídico, ao qual Jetro aconselha ele. Vai lá para você ver. Ele vai ter, e teria um grande, porque é raro aquele que treme diante de Adonai. Êxodo capítulo 18. Volta lá para você ver. Nós vamos ler ali, já o conselho de Jetro, no capítulo 18, verso 19. Eu tenho tempo. Verso 19. Diz assim, olha que coisa bonita ali. Não, vá ao verso 14, porque eu tenho tempo. Diz assim o verso 14. Vendo os sogros de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até tarde? Respondeu Moisés, verso 15, ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Elohim. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes declare os estatutos de Elohim e as suas leis. Você vai ver que daqui a pouco a teofania do Sinai vai escrever esses estatutos e essas leis. Aqui, ó, que coisa linda isso aqui. Respondeu Moisés a seu sogro: porque o povo vem a mim. Ó, o verso 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Ele vai olhar isso e vai falar assim: olha, dessa forma vai causar confusão, vai causar dificuldade para você e para outros. Não é assim, ele fala. Verso 18. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei. E Elohim seja contigo. Ele está falando assim: ouça o meu conselho,
mas que Elohim vai e assina embaixo o que eu estou falando com você. Ele fala assim, Elohim seja contigo. Representa o povo diante de Elohim. Essa é a tua função, Moisés, ele está falando. E leva as suas causas a Elohim. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar, e a obra que devem fazer. Ensina o povo como que deve proceder, porque assim você vai diminuir as causas, pequenas causas que vêm até você. Você está aí, né? O corpo jurídico vai ser beneficiado grandemente aqui com esse conselho. Ele diz assim, olha, verso 21, procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Elohim, homem de verdade, que aborreça a avareza, ponham sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Julguem este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda a causa grave, mas toda a causa pequena eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo, vão ajudar a levar toda a carga contigo. Mas você precisa de homens, ele diz, tementes a Elohim, homens capazes, homens de verdade. A ausência aqui de homens que temem ao Eterno, quando ele fala isso, e você se coloca numa condição e você pensa, cadê esses homens tementes a Elohim? Né? Aí você cai naquele versículo lá de Jeremias, capítulo 31. Eu vou confiar no homem? Maldito é. Vai lá para você ver em Jeremias, capítulo 5. Minto, capítulo 17. Jeremias 17, por favor. Para você ver. Jeremias, capítulo 17. Vamos ver, fazer a leitura ali no verso 5. 5 e 7, ó, para você ver isso aqui, ó. Olha, ele diz assim, ó, verso 5 do capítulo 17. Assim diz o Eterno, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Eterno. Ele diz assim em outras versões, maldito é o homem que confia no homem, e que faz de si mesmo um ídolo, para que você venha confiar nele. Você se torna tanto maldito quanto esse que assim se faz. Ele será como um arbusto nos ermos. Não haverá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aí ele fala bem assim, ó, bendito o homem que confia no Eterno, e cuja esperança é o Eterno. Ele será como a árvore plantada junto às águas e estende as suas raízes para o ribeiro. Lembra de Tubishvat, que não foi ensinado isso? Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturbam, nem deixam de dar fruto. Então aqui o princípio de maldição do homem que confia no homem está aqui. O temor do homem em nossos dias, irmãos, causa pânico. Lembra que nós lemos lá em Jeremias, em Levítico capítulo 26, ali no princípio da obediência ali, quando ele fala ali que vai colocar o terror. Você já ouviu falar em síndrome do pânico? É isso aí que o Eterno vai colocar sobre mim e sobre você? Se o meu temor estiver sobre o homem e não reverenciar a Elohim. O temor do homem em nossos dias causa pânico, é a síndrome do pânico que ele causa. Você vai ver que interessante. Oi. A sua tradução no 17:6. Ele será um solitário no deserto, ele não dá fruto, ele não dá prosperidade nem para ele nem para o outro. Aqui é interessante que o profeta Isaías, a leitura do profeta dessa porção, o profeta Isaías, o inspirado. Vai lá para você ver no capítulo 6 do profeta Isaías. Irmãos, o Isaías aqui, o profeta Isaías, ele vai se tornar o anunciador do Messias, de uma era messiânica. Isaías capítulo 6. Por que ele vai ser um anunciador? Porque ele vai despertar em mim e você o tremor para que o homem venha se submeter à ordem de Adonai. O profeta Isaías é o anunciador de um período messiânico, de um tempo novo para o estabelecimento do reino do Messias. Olha que responsabilidade do profeta. Eu vou ler de novo.
Ele é o anunciador, o profeta Isaías, um inspirado de Adonai, para um período messiânico, para um tempo novo. Lembra Jeremias capítulo 31, verso 31? Farei uma aliança nova, num tempo novo, para o estabelecimento do reino do Messias. No capítulo 6 de Isaías, você vai ver aqui o chamado dele. Olha que coisa linda é o chamado dele. Diz assim, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ele enchia todo o templo com a sua presença. Verso 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Eterno dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, se abalaram, está vendo? Com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Elohim dos exércitos. Ele está falando assim: ai de mim que vou perecer, porque pela impureza da minha pessoa, porque eu temo um homem. Ele diz assim: eu vou perecer diante do Eterno. Olha o verso 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca, e disse: vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, a voz do Eterno dizia: a quem enviarei? A quem ir por nós? A quem vai anunciar um reino messiânico? A quem é? Quem será? Então disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. Então ele disse: vai. A ordem aqui para o profeta, eu creio que o profeta não pôde conter a ordem de Adonai. Ele já tinha sido retirado dele, da boca dele, toda a iniquidade. Ele diz assim, eis-me aqui no susto. Não é assim que acontece comigo com você? Não, eu vou, eis-me aqui. No susto, pelo impulso de Adonai. Ele vai com uma... por trás de você para que você possa andar, para que você possa caminhar. O profeta fala assim, eu vou. Disse-me ele aqui, aí ele fala, vai, ao verso 9. Ouvi de fato e não entendeis. E verdes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo. Olha a tarefa do profeta. Endurece-lhe os ouvidos e feche os olhos. Não venham ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos. Ele fala assim, olha, detenha o homem para que ele não faça de acordo com a sua vontade. E a entender com o seu coração. E a retornar-se, e que ele seja sarado. Então disse, até quando, Eterno? O profeta, ao ouvir isso, a função, a tarefa que ele tinha que exercer, ele fala, até quando, Eterno? Responde o Eterno, até que se assone as cidades, até o dia que nós estamos no tempo que se chama hoje, ele diz para o profeta. Até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, por causa de um homem que se torna ídolo de si mesmo, vai habitar no deserto, sem habitantes. E nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. O Eterno afaste delas os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como um carvalho e como o terebinto, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será o seu toco. Está vendo? No dia de Acaz, filho de Joatão, filho de Uzias, rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não puderam conquistá-la. Deu-se aviso à casa de Davi, a Síria fez uma aliança com Efraim, se aliou a um homem ímpio, está vendo? Com a Síria. Então se agitou o coração de Acaz, ou o temor sobre Acaz. Ele tem 2 possibilidades, ou ele se envia debaixo da cama, ou ele se reverencia a Adonai. Então se agitou o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores no bosque com o vento. Então disse o Eterno a Isaías,
tu e teu filho, Sear-Jazub, sal ao encontro de Acaz. Ele vai falar assim, Sear-Jazub significa o resto volverá. Ao fim do aqueduto da piscina superior ao caminho do campo do lavandeiro, e dizem, aquatela-te, aquieta-te e não temas o homem, porque essa é a movimentação. Lembra que eu falei que o judeu lá de São Paulo disse, olha, Hashem está sobre essas coisas. Ele fala bem assim, olha, acautela-te, aquieta-te, não tema diante do homem, não se desanime o teu coração se enfiando debaixo da sua cama, por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria do filho de Remalias. Aí ele vem falando da Síria que virá contra ele. Ele vai dando aqui ao profeta Isaías toda uma estratégia para que o homem venha tremer e temer, mas somente diante dele, de Adonai. O profeta vai falar para uma era messiânica, para mim e para você hoje. Por isso que lá em Lucas, nessa semana, o Eterno nos levou a Lucas, vai lá para você ver, Yeshua ensinando ali em Lucas capítulo 7, por favor. Lucas capítulo 7, Lucas aqui no capítulo 7 ele fala assim, ele inicia assim, Ashrei, é a palavra forte, no hebraico é Ashrei. Numa versão grego-romana, ele chama isso de bem-aventurado, vai tornar brando a mensagem do Messias e Yeshua. Aqui, no verso 22, verso 23, aqui, ele fala bem assim, Ashrei, em marcha um homem que não tropeça por minha causa. Ele fala assim, em marcha aquele que por mim não se escandalizar, porque é ele quem vai exigir aos seus adeptos, é Yeshua que vai exigir dos seus adeptos, o cumprimento da porção desta manhã, de Êxodo capítulo 20. Olha, ele fala bem assim, olha, tendo-se retirado o mensageiro, ele fala assim, de João, e Yeshua começou a dizer à multidão acerca de João, ele espera que os mensageiros de João saiam, nos foi ensinado pela manhã isso, ele vai esperar que os mensageiros, os adeptos de João, o imersor, saia, porque ele precisava engrandecer a João, mas aqueles homens que o seguiam não poderiam ter como João, como um ídolo. Então ele vai pedir para sair, para que ele não venha reverenciar o homem. Ele diz assim, que saíste para ver um deserto? Um caniço agitado pelo vento. Que saístes a ver? Verso 25. Um homem trajado de vestes finas? Não. Os que andam com preciosas vestes e vivem de luxo, estão nos palácios reais, irmãos. Se você quer ver alguém vestido de luxo, você tem que ir para os palácios reais. Aqui você não vai ver homem vestido de luxo. Ele fala bem assim, mas se saíste para vir. Que saíste para vir? Um profeta? Um enviado? Sim. Vos digo, há muito mais do que profeta. Muito mais do que profeta ele é. É aquele que vem, que está escrito, envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Ele está falando que João, o imersor, é aquele que vem anunciando o Messias. É a mesma função do profeta Isaías, para que o homem venha se retornar, se arrepender do seu mau caminho, para que quando Yeshua chegar, para quando o Messias vier estabelecer o seu reino, você e eu estivermos preparados. Senão, o que bastaria para mim? Morrer de pânico, de temor a um homem? Então Yeshua vem para, já estabelecendo assim, marcha, fique de pé, aceita as palavras de Adonai, ele está falando. Aceita as palavras que saiu pela boca de Moisés, ele está falando, da Torá, Êxodo capítulo 20. Você vai ver, vai lá em Mateus, por favor. Vamos deixar Lucas aqui. Segue para Mateus, volte, para Mateus capítulo 5. Mateus 5 é a porção da Brit Hadashah dessa Parashá. Jetro, capítulo 5 de Mateus. Verso 17, irmãos. Capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 17. Ele vai exigir aqui aos seus seguidores, aos seus adeptos, que eles venham a aceitar a palavra de Adonai que saiu pela boca de Moisés. Aqui, na minha Bíblia está assim, cumprimento da Torá. Ele fala assim, não penseis, ele fala, que vim destruir a Torá e os profetas. Não vim. Eu não vim desfazer o que a boca de Moisés proferiu.
Eu não vim desfazer aquilo que Isaías proferiu. Não é isso que eu vim, ele fala. Eu vim para cumpri-los, para que seja estabelecido o reino. Nós estamos numa era onde o rei Messias reina. Por isso que eu não posso temer um homem. Por isso que é impedido para mim e para você temer um homem. É impedido. Ele diz ao verso 18, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio, nenhum iude se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Sem que tudo aquilo que o profeta Isaías recebeu do Eterno, ele fala assim, Eterno, até quando vai ser isso? Até que as cidades se tornem desoladas, até que não haja habitantes nela. Ao qualquer que violar um desses pequenos mandamentos, verso 19, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo, que se a vossa justiça, que a justiça estabelecida ali em Moisés, ali com corpo jurídico, ali por orientação de Jetro, não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se você não estremecer diante de Elohim, você não vai entrar no reino de Elohim, no reino dos céus. E Yeshua aqui vai despertar, irmãos, o temor e a confiança ao Pai, Hashem, através da sua Torá, na proclamação da libertação dos cativos e visão aos cegos. É lá em Lucas capítulo 4, não precisa ir lá não, quando ele vai à sinagoga, Yeshua vai à sinagoga, ele vai participar do serviço da Torá pela manhã, e ele é convidado, porque no princípio sinagogal, aquele que está visitante, que tem conhecimento da palavra, ele é convidado para receber, para dar aquela palavra, né? É assim quando nós recebemos alguém instruído no meio de nós, é cedido a ele para que ele venha dar a palavra. Assim se o Eterno permitir. E assim foi feito com Yeshua lá em Lucas capítulo 4. Ele abre na Torá, ele abre lá em Isaías capítulo 61. Se você observar, se eu estiver errado, você me corrige. Isaías 61 não faz nenhuma parte das Haftarot, os nossos pais retiraram, porque Yeshua abre ali e encontra ele ali em Isaías capítulo 61. Encontra ele ali, Isaías capítulo 6. Depois, se você vai lá em Lucas, você vai ver. Ele vai, Lucas capítulo 4, você vai ver que ele vai falar de Isaías 61. Então você vê que Yeshua, ele vem com essa proclamação para libertar os cativos. Do quê? Do temor do homem, para que você venha tremer, sim, mas na presença do Eterno. Irmãos, é triste, porque Jetro não permanece. O conselho de Jetro, sim. Jetro não permanece. Aí você e eu vamos entrar numa discussão aqui, porque os nossos pais dizem que sim, Jetro, ele vai embora para Midian, porque ele precisava anunciar a palavra do Eterno a Midian, outras nações. Mas você também vê o profeta Jeremias, também uma grande luta ali, o profeta Jeremias, Gideão, uma grande luta ali de Gideão com quem? Com os midianitas. Por isso que eu estou falando por mim, eu vejo que Jetro não permanece. Aquela alegria, aquele exultar, aquele regozijo que vem sobre Jetro, não os fez permanecer. Assim é comigo, com você. Se eu não tremer e temer diante da palavra do Eterno, essa alegria, esse oba-oba que possa existir em mim quando eu ouço ouvir falar notícias de Israel, ou notícias da manifestação de Adonai em nosso meio, ou notícia da manifestação de Yeshua no seu trabalho no nosso meio, se essa alegria não se transformar em um compromisso com o Eterno, você não permanece. Eu digo isso que você não permanece, você vai embora. Você vai embora. Dentro da... Ela quer que eu vou lá em Lucas, vamos então lá, em Lucas 4, né? Quando ele lê ali, né? É lindo essa passagem, né? Vamos lá, vamos. Lucas 4. Amém? Você quer que eu leia no mesmo lugar ali? 4,16? Hã? É cumpridor da palavra, está dizendo. Ele fala ali, ó, da Torá, chegando em Nazaré, onde foi 4, Lucas 4, verso 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado,
entrou num dia de Shabat na sinagoga, segundo o seu costume do Machia. Levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quem deu o livro para ele foi um Razã, aquele que estava ministrando o serviço pela manhã. Ele diz assim, olha, segundo o seu costume, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Eterno está sobre mim, pelo que me ungiu, para ele evangelizar os pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Eterno. Está vendo? É a função do Machê, ele não se desvia dessa função, viu? É uma função que foi dada para Isaías e ele permanece nela. Isso é maravilhoso. Obrigado, Gleice. Ele vai permanecer aqui. Mas Jetro não. Jetro não permanece. Se você for lá na Paraxá em Bila Roterra, quando ascender, olha só o nome da porção. Vai lá em Números capítulo 10, por favor. Números capítulo 10. Aqui em Números capítulo 10, a porção aqui é Berraloterra, quando ascender. Ascender o que, irmãos? A menorá. A menorá, segundo os nossos estudiosos, ela vem para iluminar o meu relacionamento com o Eterno, o meu e o seu. Por isso que você todo dia, pela manhã, à tarde e à noite, você vem com as suas orações para manter o fogo acesa. O que é isso? É manter um relacionamento. Então aqui em Bela Roterra, no capítulo 10, quando acenderes as luzes da menorá, você e eu vamos estar no relacionamento entre nós e o Eterno. Alguns rabis falam que significa como se fosse a árvore da vida. Olha só a importância que é isso. Você vai lá no verso 29, por favor, do capítulo 10. Verso 29. Você vai ver aqui que Roababe, que é o nome de um dos nomes de Jetro, não vai permanecer. Verso 29. Ele não vai permanecer, ele não vai manter a luz acesa. A menorá não vai permanecer acesa nele. Olha só, verso 29. Disse Moisés a Roababe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos caminhando para um lugar que o Eterno nos prometeu, ele está falando. Vou-lo darei. Vem conosco, ou vai conosco, e te faremos o bem. Esse é o nosso convite para você que está nos visitando hoje, para aqueles que estão pela internet, para permanecer conosco. Vai conosco e te faremos o bem, pois o Eterno prometeu boas coisas a Israel. Respondeu ele: não irei. Estou voltando à minha terra e à minha parentela. Aí Moisés ainda insiste. Tornou-lhe Moisés: não nos deixes. Sabe onde devemos nos acampar no deserto, e de olhos nos servirá. Deu ainda função para ele: se fizerem conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Eterno nos fizer. E assim eles vão partir sem a companhia de Jetro. Diz assim, olha, em outra versão: disse Moshe a Roababe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moshe: estamos caminhando para um lugar que o Eterno nos prometeu. Vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, pois o Eterno prometeu boas coisas a Israel. Respondeu ele: não irei. Estou voltando para a minha terra. Eu quero voltar para a minha parentela. Eu quero voltar para os princípios romanos. É assim que eles falam. Eu quero voltar por lá porque lá não é me exigido um tremor diante de Adonai. Não é exigido um tremor diante de Adonai, não é. Irmãos, você vai ver que é essa exigência, esse convite que Moisés faz, essa insistência, ele faz comigo e com você hoje, para que você possa permanecer, para que essa aliança, esse regozijo, possa se cumprir em um compromisso assumido comigo e com você. Nós vamos terminar essa porção, vai lá em Êxodo, capítulo 19, para nós começarmos a encerrar essa questão. Êxodo capítulo 19. Veja aqui, irmãos, a validade de assumir um compromisso com o Eterno. Eles vão falar uma palavra aqui que nós já conhecemos, uma frase muito conhecida nossa. Ele diz agora aqui, ó, vai do verso 1 ao verso 8 só. Nós vamos ler aqui, ó. Ele diz assim, ó: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim,
chegaram ao deserto do Sinai. E Israel se acampou ali no deserto, em frente do monte. Subiu Moisés e a Elohim e ao Eterno, o chamou do monte, dizendo: assim farás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: viste que eu fiz aos egípcios e como os levei sobre as asas de águia e os trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Verso 7, veio Moisés e chamou os anciãos do povo. Ele expôs todas essas palavras que o Eterno lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu em uma voz, como um só homem diante do Eterno: tudo que o Eterno falou, faremos. Ele vai validar e assumir um compromisso. Kol asher dibe Adonai nascer, dizem no hebraico. Tudo que Adonai tem falado, faremos. Então, o que vai acontecer agora? Diante de uma declaração minha e sua. Não, tudo que Adonai tem falado, nós vamos fazer. Olha, nós estamos assumindo um compromisso com o Eterno. Então, o Eterno, o que ele vai fazer agora? Adonai vai redigir agora um memorial. Um documento para mim e para você. Todo mundo está ouvindo? Ele fala assim: Kol asher dibe Adonai nascer. Tudo que Adonai tem falado, faremos. É um compromisso aqui. Aí. Isso aí que você está falando é o essencial para entender todo o seu ensino. Por isso que eu peço licença para reforçar o que você está falando. Jetro, a paraxá, é Itro. Só que ela leva o nome em uma tradução chamada abundância. A abundância não é a abundância de conhecimento que Jetro transferiu a Moisés naquele momento. Amém. A referência de abundância que a Torá dá é a abundância da aliança do Sinai feito com este documento que você vai começar a entrar para falar conosco. Porque nós precisamos saber fazer uma diferença entre um homem levantado por Adonai, para dar instruções basicamente sociais a Moisés, organizacionais, social, jurídica, de uma orientação de aliança. Agora sim. Aí que rege a diferença entre aqueles que vivem sobre orientações humanas e tradicionais, mesmo que baseadas na Torá, daqueles que firmam aliança com Adonai. Existe um abismo de diferença entre isso. Que a partir do momento que você aderir à aliança que você vai começar a falar agora, primeiro, não tem volta. Não tem. E segundo, ela vai deixar marcas no seu corpo para que fisicamente aquilo que você fez no seu coração se torne totalmente solidificado e torne-se muitas vezes público. Amém. Porque senão não adianta. Porque você lê o texto de Mateus ali. Torne-se público. Receber e ensinar. Se não fizer assim, não é aliança com Adonai. Você está se escondendo de Adonai debaixo de uma organização judaica e nada mais do que isso. Nada mais. Obrigado, desculpa. Amém. Baruch Hashem. Esse é um memorial de fé com compromisso. O Leonardo está falando dessa ação aqui, que agora, até agora, Moisés se assentava com o povo e ia ensinando as leis, os mandamentos ali. Agora, a partir do verso 20, essas leis vão ser redigidas. Vai se tornar um memorial de fé, adesão, emuná e de compromisso. Ele é redigido, leia-se, ele vai ser lido, e em ambas as partes, e vai ser selado. O compromisso vai ser selado, não tem volta. Não tem volta. Se você falhar, você é daquelas partes que vai falhar. Se você é daquelas partes que vai falhar, você receberá as consequências da própria Torá. Você vai ver que, a partir do capítulo 20, você vai ver ali os 10 mandamentos que inicia, e depois toda uma legislação que nós vamos dar continuidade a próxima paraxá, que é Mishpatim. Você vai ver que todo as ordenanças vão estar descritas agora em diante. Agora vai ser selada por ambas as partes, por Adonai e o seu povo, por Adonai e aqueles que fazem adesão a ele. Vai lá no capítulo 24, porque eu não preciso ler as 10 palavras com vocês, vocês já conhecem. Mas vai lá no capítulo 24, por favor.
você vai ver aqui a confirmação. Ela vai ser selada, carimbada, registrada em cartório. Vai se tornar público. Vai ser reconhecido em cartório público, Gleice. Vai ser selada aqui, ó, capítulo 24. Você vai ver comigo até o verso 8. Disse o Eterno a Moisés: subi ao Eterno, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 60 dos anciãos de Israel, um corpo de anciãos, adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Eterno, e aos outros não se chegarão. E o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Eterno, todos os estatutos. E o povo respondeu em uma só voz: tudo que o Eterno falou, faremos. Amém. Ele vai a mesma palavra lá em Êxodo, capítulo 19, verso 8. Capítulo 19, verso 8. Kol asher diber Adonai nascer. É isso que ele está falando. Moisés escreveu todas as palavras, agora ele vai escrever do Eterno. Tendo-a levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então Israel e todo o povo estava firmado na aliança, estavam arrolados na aliança. Ao verso 5, então viu alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto, sacrificaram o Eterno, sacrifício pacífico, de pacificação de novilhos. Verso 6, tomou Moisés a metade do sangue, pôs em bacias, em outra metade do sangue, espargiu sobre o altar. A aliança estava sendo firmada. Está vendo? Uma aliança com sangue. Verso 7, então tomou o livro da aliança e leu ao povo. E agora, o que vocês vão falar? Tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Vai acrescentar aqui uma outra expressão. Kol asher diber Adonai nascer Binishma. Faremos e obedeceremos. Então agora a aliança foi firmada. Olha que coisa linda isso aqui. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo. E esse é o sangue da aliança que o Eterno fez conosco, tocante de todas essas palavras. Aqui, depois você vai em casa ler o Êxodo capítulo 29, você vai ver que manifestação bonita aqui. Tudo que Adonai tem falado, faremos e obedeceremos. Torna-se agora público e válido o compromisso. Que compromisso? Um memorial agora, de adesão com compromisso. Tudo que o Eterno falou, faremos. É uma adesão. Faremos e obedeceremos. Então há um compromisso. Então você vai ver que a validade aqui se torna um memorial de adesão com compromisso. Memória, no hebraico, é zikron. Aqui nesse termo, um memorial, uma lembrança, uma recordação de um evento a ser lembrado. Um registro escrito, selado em cartório público, irmãos. Então tornou-se público. Um evento marcante que deve ser lembrado por longo tempo. O termo aqui é derivado do verbo zakar, lembrar, zikron. Tem sua primeira ocorrência da Torá para anunciar Pessa. Se você for lá em Pessa, capítulo 12, ali, quando ele vai marcar um tempo, anunciar um tempo, um memorial de tempo, de ciclo para os filhos de Israel, ele usa esse termo, memorial de fé, de adesão com compromisso, que constitui um memorial de atos poderosos de Adonai. Em Malaquias, eu quero terminar com o profeta Malaquias, irmãos. Vai lá, por favor. Capítulo 3 do profeta Malaquias. Esse livro, segundo os rabis, é um memorial. Olha que coisa maravilhosa isso aqui para mim e para você nessa manhã. O livro do profeta Malaquias é considerado por muitos rabis um memorial, no qual estão listados os nomes daqueles com quem com frequência se lembre do Eterno. Estão listados aqui os nomes daqueles que com frequência se lembrem do Eterno. Mas está listado um a um? Não. Vai lá no capítulo 3, vai lá a partir do verso 16. Vai lá, por favor, só para nós concluirmos a leitura. Diz assim, ó: então, aqueles que temiam ao Eterno falaram uns aos outros, e o Eterno atentou e ouviu. Ele está falando assim, olha,
aqueles que eu falei, eu coloquei aqui, ó, estão listados os nomes daqueles que com frequência se lembram do Eterno. Não vai estar o nome aqui, meu nome aqui escrito, não. Mas ele fala uma coisa interessante aqui, aqueles que tremiam. Se você treme, se há um temor e um tremor diante de Adonai, você está inserido aqui no verso 16 do capítulo 3 do profeta Malaquias. Por isso que os rabis ensinam que esse livro é um memorial. Se você temer Adonai, você está arrolado aqui. Olha, continua a ver o versículo na parte B. Ele fala assim: um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Eterno e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Eterno dos Exércitos. Ele diz assim, olha, será minha possessão particular naquele dia que prepararei. Eu vou poupá-los, diz o Eterno. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, você e eu vamos ver, olha. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquele que teme diante de um homem forte e daquele que se reverencia diante de Adonai. Ele está falando aqui, ó. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Elohim e o que não serve a Elohim. Entre aquele que treme diante do Eterno e aquele que não teme. Aquele que teme diante do homem, da força do homem, e aquele que não teme diante de Adonai. Uma aliança com compromisso foi selada para mim e para você. A Torá está aqui, guardada por Adonai, entre nós e o Eterno. Nós firmamos uma aliança com compromisso. Nós só temos que temer a Ele, a Elohim, o Senhor dos Exércitos. É Ele que vai nos guardar. É Ele que vai nos arrolar aqui, ó, naqueles que temem diante de mim. Ele fará ver a mim e a você, aquele que tem a diferença daquele ímpio do servo, daquele que serve e daquele que não serve. Que o Eterno possa dar-nos um Shabat de paz diante dele. E que esse memorial de compromisso seja cravado em nossos corações, e que nós possamos anunciar o nome dele, aonde nós estivermos, anunciar para que todos aqueles que não temem possam temer, aqueles que temem aos homens possam conhecer que existe um Elohim forte e poderoso, um Elohim que vai à frente, dissipando os nossos inimigos, dissipando toda a intenção humana que venha nos atacar. Por isso que eu tenho que temer. O dia que eu temer, eu hei de confiar, diz o salmista. E assim seja o teu nome glorificado, Eterno. E é em nome de Yeshua que nós oramos na tua presença nessa manhã. Que o Senhor seja conosco durante todo esse Shabat, guardando as entradas e as saídas desta casa, dessa cidade, ó Pai. Não deixe que o príncipe da impiedade tenha sucesso naquilo que ele vem pleitear, ó Pai, mas que ele possa ser derrotado pelo poder que há em Ti, Eterno, não em nós. Nós somos homens, falhos como qualquer um, mas nós confiamos inteiramente em Ti, para que nós não venhamos nos tornar malditos, Eterno. Nós confiaremos somente em Ti. E é em nome de Yeshua que nós oramos neste Shabat. É em nome de Yeshua, Messias. Amém. Vamos...